Muitas pessoas recorrem à espiritualidade quando precisam de força para recomeçar. Na tradição cristã, o arcanjo Miguel representa coragem, proteção e renovação. Quando alguém decide tentar de novo depois de fracassos, depois de decepções, depois de ver planos desmoronarem, essa energia de renovação pode trazer conforto e perspectiva. O recomeço carrega um simbolismo profundo em diversas tradições espirituais. Ele não representa simplesmente voltar ao início, mas sim começar de novo, levando consigo toda a experiência acumulada, toda a sabedoria conquistada através das tentativas anteriores. Quando alguém decide recomeçar, essa pessoa não é mais a mesma que era na primeira tentativa. Há crescimento, há amadurecimento, a força desenvolvida através das adversidades. E esse simbolismo de recomeço fortalecido é central em muitas práticas de fé. O medo é compreensível quando se fala de recomeços. O medo de que seja mais uma tentativa frustrada. O medo de se decepcionar novamente. O medo de abrir o coração e se machucar outra vez. O medo de investir energia sem ter retorno. Porque quem já tentou antes e não deu certo carrega marcas. Quem já acreditou e se decepcionou desenvolve cautela. E agora está tentando de novo, mas com o coração mais cuidadoso, mais receoso. Esse medo não desaparece facilmente, mas pode ser acolhido e transformado através da reflexão espiritual. A tradição ensina que recomeços feitos com consciência, com preparo interior, com conexão espiritual, carregam uma energia diferente dos recomeços impulsivos ou desesperados. Existe uma diferença fundamental entre simplesmente tentar de novo e recomeçar com intenção espiritual. Quando alguém para, reflete, se conecta com sua fé, pede orientação através da oração ou meditação, e então decide recomeçar, esse processo cria um fundamento interno mais sólido. Não é garantia de sucesso no sentido material, mas é uma base emocional e espiritual que sustenta melhor as inevitáveis dificuldades do caminho. As Escrituras falam sobre renovação. Em Isaías 43:19, há uma passagem que diz: Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Essa imagem de algo novo surgindo é poderosa nas tradições de fé. Ela sugere que há momentos onde o divino trabalha, criando possibilidades novas, abrindo caminhos antes inexistentes, preparando terreno fértil para plantios que podem prosperar. Na tradição espiritual cristã, o arcanjo Miguel é frequentemente associado à proteção de novos começos. Muitas pessoas recorrem a essa figura celestial quando estão iniciando jornadas importantes, quando precisam de coragem para dar passos difíceis, quando sentem necessidade de proteção espiritual durante períodos de mudança. Essa conexão não é nova. Há séculos, devotos buscam o simbolismo do arcanjo Miguel como fonte de força para atravessar transições de vida. A imagem do guerreiro celestial que luta contra adversidades ressoa profundamente com quem está enfrentando seus próprios desafios. E essa ressonância pode trazer conforto genuíno, pode oferecer uma sensação de não estar sozinho na jornada, pode inspirar persistência quando a vontade é desistir. Mas é importante entender que essa orientação espiritual requer colaboração humana. Não se trata de simplesmente fazer uma oração e esperar passivamente que tudo se resolva magicamente. A espiritualidade saudável ensina que há uma dança entre o humano e o divino, entre esforço pessoal e graça, entre trabalhar ativamente pelos próprios objetivos e confiar que há forças maiores operando além do que conseguimos enxergar. Quando alguém acredita genuinamente no próprio recomeço, quando confia que há uma dimensão espiritual apoiando, quando age com fé alinhada à ação concreta, essa pessoa cria condições favoráveis para que transformações aconteçam. Não é manipulação mágica da realidade, é alinhamento interno que permite enxergar oportunidades, aproveitar aberturas, persistir quando seria mais fácil desistir. Respire fundo agora e permita que essa reflexão chegue até você. Há um alívio possível quando alguém compreende que não precisa carregar sozinho o peso da dúvida sobre recomeços. Quando há conexão com alguma tradição espiritual, quando há fé ativa,
Quando há práticas que sustentam a jornada, o caminho se torna menos solitário. Isso não elimina dificuldades, mas oferece recursos internos para lidar com elas. A tradição espiritual ensina que persistir em crescer, em evoluir, em buscar sempre ser uma versão melhor de si mesmo, isso é honrar os recomeços que a vida oferece. E quando alguém honra genuinamente suas oportunidades de renovação, quando valoriza cada nova chance, quando trabalha com dedicação sincera, há uma transformação que acontece tanto interna quanto externamente. Algo profundo acontece quando alguém decide não apenas recomeçar, mas fazer isso com consciência espiritual. Há uma diferença entre desistir do passado, porque não deu certo, e liberar o passado com gratidão pelo aprendizado que ele trouxe. Há uma diferença entre forçar um novo início com ansiedade e permitir que um recomeço floresça naturalmente com paciência. Há uma diferença entre trabalhar freneticamente, tentando controlar cada resultado, e trabalhar com dedicação, enquanto confia no processo. Essas diferenças sutis de postura interna fazem uma diferença enorme nos resultados que se manifestam. Porque recomeçar não é apenas mudar circunstâncias externas, é principalmente transformar internamente. É curar feridas que ficaram de experiências passadas. É desenvolver sabedoria que permite fazer escolhas melhores. É fortalecer a fé que sustenta quando tudo parece incerto. Quantas pessoas desistem de recomeçar porque têm medo? Quantas ficam presas ao passado porque não têm coragem de tentar de novo? Quantas perdem oportunidades porque não acreditam que algo diferente é possível? Muitas. Mas quem escolhe a coragem, quem decide tentar mesmo com medo, quem opta por não desistir apesar das incertezas, essa pessoa está ativando algo poderoso. Não é garantia de sucesso imediato, mas é plantio de sementes que podem germinar. É abertura de portas que estavam fechadas. É convite para que transformações aconteçam. E na tradição espiritual, esse movimento de coragem é profundamente valorizado. Não porque garante resultados, mas porque demonstra fé ativa, porque mostra confiança além do que os olhos conseguem ver, porque revela maturidade espiritual. A partir daqui, convém não olhar mais tanto para trás, não ficar relembrando obsessivamente os recomeços que não deram certo, não viver presa aos traumas das tentativas anteriores, não permitir que o passado contamine excessivamente o presente, porque esse momento é novo. Essa tentativa carrega aprendizados que as anteriores não tinham. Essa jornada tem um fundamento espiritual que pode fazer diferença. E quando há conexão genuína com alguma prática de fé, quando há oração sincera, quando há confiança em algo maior, isso cria uma atmosfera interna diferente. Uma atmosfera onde a esperança pode florescer, onde a coragem pode se fortalecer, onde a persistência pode se manter ativa, mesmo diante de obstáculos. Este conteúdo é uma reflexão espiritual inspirada na tradição cristã, não uma afirmação literal ou promessa garantida. Interprete de acordo com sua fé pessoal e suas circunstâncias únicas. Deixa eu te explicar o que significa, no contexto simbólico, ter um recomeço com fundamento espiritual. Significa criar condições internas favoráveis. Significa desenvolver uma mentalidade que enxerga possibilidades onde antes só via obstáculos. Significa cultivar recursos emocionais que permitem persistir quando surge vontade de desistir. Significa construir uma rede de apoio que pode incluir comunidade de fé, práticas espirituais, momentos de conexão com o divino. E quando essas condições estão presentes, quando há esse preparo interno, os recomeços tendem a ter uma qualidade diferente. Não porque há manipulação mágica da realidade, mas porque a pessoa está genuinamente mais preparada para aproveitar oportunidades, para superar desafios, para persistir diante de adversidades. Essa preparação muda profundamente a forma como alguém vive o recomeço. Muda a forma como acorda de manhã, já com uma intenção clara de propósito. Muda a forma como encara os desafios, vendo-os como oportunidades de crescimento em vez de apenas obstáculos. Muda a forma como toma decisões, consultando não apenas a razão,
mas também a intuição espiritual. Porque quando há conexão com alguma dimensão de fé, quando há práticas que sustentam essa conexão, quando há comunidade que apoia, isso cria uma base sólida. Uma base que não elimina dificuldades, mas oferece recursos para atravessá-las com mais resiliência, com mais esperança, com mais persistência. Na tradição espiritual cristã, há um entendimento de que cada pessoa tem proteção celestial disponível. O arcanjo Miguel simboliza essa proteção especialmente durante momentos de transição e mudança. Muitos devotos buscam essa energia através de orações específicas, através de meditações contemplativas, através de práticas devocionais. E essas práticas podem trazer genuíno conforto e força, não porque ativam forças mágicas externas, mas porque ativam recursos internos profundos. Quando alguém ora com sinceridade, quando medita com intenção, quando pratica sua fé com dedicação, há uma transformação que acontece no nível emocional, mental, espiritual. E essa transformação interna se reflete em comportamentos externos, em escolhas diferentes, em ações mais alinhadas com valores profundos. Agora seria valioso fazer uma pausa para uma pequena prática. Se você sente que essa reflexão sobre recomeços espirituais está ressoando com sua jornada atual, se reconhece que precisa de força interior para persistir, escreva nos comentários este mantra: Nada do mal me alcança, pois sou protegida pela luz dos anjos. Essa prática de escrever tem um valor psicológico e espiritual. Quando você externaliza uma intenção, quando declara algo em palavras, isso ajuda a consolidar internamente. Não é magia automática, mas é uma ferramenta de foco mental e alinhamento espiritual que tradições contemplativas usam há séculos. Sabe o que mais bloqueia recomeços saudáveis? A autossabotagem. Alguém decide recomeçar, mas aí encontra defeitos onde não existem. Inventa desculpas para desistir prematuramente. Se compara com outros e se sente inferior. Revive traumas do passado e permite que eles contaminem o presente. E assim bloqueia a própria transformação. A psicologia espiritual ensina que vigiar os pensamentos é fundamental. Quando vem um pensamento negativo dizendo que não vai dar certo, a prática recomendada é reconhecê-lo sem se identificar com ele e então substituí-lo conscientemente por uma afirmação construtiva. Quando vem uma memória ruim tentando gerar dúvida, a orientação é agradecer pelo aprendizado que ela trouxe e então redirecionar o foco para o presente. Quando vem um medo querendo paralisar, a sabedoria tradicional sugere enfrentá-lo através da oração, da meditação, do apoio comunitário. E assim se mantém alinhamento interno com a intenção de renovação. Se você está percebendo que essas reflexões estão chegando em um momento significativo da sua jornada, se reconhece que realmente há algo diferente nessa tentativa de recomeço, se sente que há uma dimensão espiritual querendo se manifestar em sua vida, quero fazer um convite. Este canal existe para oferecer essas reflexões que conectam espiritualidade com vida prática. Este é um espaço onde a tradição do Arcanjo Miguel e outras sabedorias cristãs são compartilhadas de forma contemplativa, onde recomeços são explorados com profundidade, onde pessoas encontram palavras que fortalecem a fé e sustentam jornadas difíceis. Quando você se inscreve, está dizendo que quer continuar nutrindo essa dimensão espiritual da sua vida. Está se conectando com uma família espiritual que acredita em renovação, que valoriza crescimento interior, que apoia quem decidiu persistir. Essa comunidade é genuína, acolhedora, respeitosa. Aqui não há julgamentos, apenas apoio mútuo na jornada de cada um. Então, se isso ressoa com você, se sente que pertence a esse espaço, se quer fazer parte dessa família espiritual, inscreva-se agora. Você será muito bem-vindo. Há algo mais que fortalece recomeços. Ter uma comunidade de apoio, ter pessoas ao redor que acreditam em você, que te encorajam quando desanima, que celebram suas pequenas vitórias. Por isso, comunidades espirituais são tão valiosas. Elas oferecem esse suporte que todos precisamos, mas nem sempre temos. E é por isso que espaços como este são importantes. Aqui você não está sozinho.
Aqui há pessoas que entendem o que é recomeçar porque também estão recomeçando. Aqui há apoio genuíno, encorajamento sincero, celebração compartilhada de cada pequeno progresso. E quando você interage, quando comenta, quando compartilha sua jornada, você fortalece não apenas a si mesmo, mas também outros que leem e se identificam com sua história. E se essas palavras já trouxeram alguma paz para o seu coração, se você já está sentindo que há algo diferente nesse recomeço, se quer que mais pessoas também descubram essas reflexões sobre renovação espiritual, há uma forma simples de ajudar. Quando você clica em Valeu demais, está permitindo que esse conteúdo alcance mais pessoas. Pessoas que também estão com medo de recomeçar. Pessoas que estão prestes a desistir. Pessoas que precisam ouvir que há recursos espirituais disponíveis para quem está tentando de novo. Seu gesto de apoio espalha essas reflexões e pode tocar corações que perderam a esperança em novos começos. Então, se sentir no coração se isso faz sentido para você, esse pequeno gesto faz diferença real. Agora convém falar sobre preparação para recomeços. Um recomeço com fundamento espiritual requer preparo em várias dimensões. Preparar a mente, soltando crenças limitantes do passado que dizem que você não é capaz. Preparar o coração, curando feridas que ficaram de experiências anteriores através do perdão e da compaixão. Preparar a vida prática, organizando o que está desorganizado, resolvendo o que está pendente. Porque quando há preparo em múltiplas dimensões, quando a pessoa está genuinamente pronta em vários níveis, transformações fluem com mais naturalidade. As coisas se encaixam com menos forçação. O recomeço prospera com menos obstáculos desnecessários criados por desordem interna. E essa preparação é um processo que merece ser respeitado. Não acontece da noite para o dia. Requer tempo, paciência, dedicação. Não convém tentar apressar. Não funciona forçar. O convite é permitir que o tempo faça seu trabalho de maturação. Permitir que práticas espirituais diárias vão, aos poucos, transformando padrões internos. Permitir que a cura aconteça no seu ritmo natural. Permitir que o fortalecimento se desenvolva gradualmente. E quando a preparação estiver genuinamente completa, quando houver real prontidão em múltiplas dimensões, o recomeço pode florescer com uma força surpreendente. Escreva nos comentários agora: a minha energia é sagrada e nenhum mal tem poder sobre mim. Essa prática de afirmação tem valor psicológico e espiritual profundo. Quando você declara isso, está estabelecendo limites energéticos. Está afirmando que não aceita mais que energias negativas, pessoas tóxicas ou padrões destrutivos interfiram no seu processo de renovação. E quando há essa clareza interna, quando há esse posicionamento consciente, você naturalmente atrai situações mais saudáveis e se protege melhor de dinâmicas prejudiciais. Tem uma verdade espiritual importante. Quando alguém recomeça com fundamento espiritual sólido, as pessoas ao redor percebem, sentem algo diferente, notam uma qualidade energética transformada. E algumas pessoas vão se aproximar porque ressoam com essa nova fase, porque querem fazer parte dessa jornada de crescimento. Mas outras vão se afastar porque não conseguem acompanhar essa transformação, porque talvez estejam em outro momento de suas próprias jornadas. E isso precisa ser permitido. Nem todo relacionamento que existia na fase anterior pertence à fase nova. Alguns eram para aquele momento específico, e quando esse momento passa, quando há genuína transformação, alguns vínculos naturalmente se dissolvem. Isso não é ruim. Pode ser parte natural do processo de renovação, onde o que não serve mais vai sendo liberado para dar espaço ao novo que está chegando. O simbolismo do Arcanjo Miguel aqui é de discernimento. Na tradição, essa energia celestial ajuda a distinguir o que deve permanecer do que deve ser liberado. Ajuda a enxergar com clareza quem são os verdadeiros apoios e quem são os que apenas esgotam energia. Ajuda a perceber quais situações merecem investimento e quais merecem ser encerradas. Esse discernimento se desenvolve através de práticas contemplativas, como meditação e oração, onde há espaço para escutar a intuição,
onde há silêncio para perceber orientações sutis, onde há abertura para receber clareza sobre decisões importantes. Algo interessante acontece quando um recomeço começa a prosperar de forma genuína. Há surpresas. Surpresas com a velocidade que algumas coisas melhoram. Surpresas com oportunidades que aparecem de formas inesperadas. Surpresas com pessoas certas que cruzam o caminho no momento exato. Surpresas com recursos que surgem quando mais necessários. Isso não acontece porque há manipulação mágica da realidade. Acontece porque, quando alguém está verdadeiramente preparado, quando há alinhamento interno genuíno, quando há abertura real para o novo, essa pessoa consegue enxergar e aproveitar possibilidades que antes passavam despercebidas. A percepção se expande, a sensibilidade aumenta, a capacidade de ação melhora. E assim, transformações que pareciam impossíveis começam a se manifestar de formas surpreendentes. Tem algo que fortalece muito qualquer recomeço: gratidão antecipada. Não esperar ver todos os resultados para agradecer. Agradecer agora mesmo pelo processo que está em andamento. Agradecer pela coragem que foi desenvolvida para tentar de novo. Agradecer pelos aprendizados que vieram de experiências passadas. Agradecer pela sabedoria que está sendo construída através dessa jornada. Agradecer pelas práticas espirituais que sustentam nos dias difíceis. Agradecer pela conexão com o divino que traz conforto nos momentos de dúvida. E quando há essa gratidão ativa, quando há esse reconhecimento constante do que já existe, isso cria uma frequência interna que atrai mais coisas para agradecer. Não porque o universo responde magicamente, mas porque a mente grata enxerga mais bênçãos, percebe mais possibilidades, aproveita melhor oportunidades. É fundamental entender algo sobre a natureza de recomeços saudáveis. Esse recomeço não é apenas sobre consertar o que deu errado. É sobre conquistar o que sempre foi possível, mas talvez nunca foi genuinamente buscado. É sobre alcançar potenciais que estavam adormecidos. É sobre viver com mais plenitude, com mais autenticidade, com mais alinhamento entre valores internos e ações externas. Então não convém pensar pequeno, não vale a pena se limitar ao que existia antes. O convite é sonhar com possibilidades maiores. Acreditar em versões expandidas de si mesmo, esperar por desdobramentos que honrem o trabalho interno que está sendo feito. Porque recomeços genuínos não levam de volta ao que era. Eles conduzem para frente, para territórios novos, para experiências transformadoras. Agora, convém revelar algo sobre a natureza não linear de crescimento espiritual e transformação pessoal. Recomeços não seguem uma linha reta de progresso constante. Há dias de avanço rápido. Há dias que parece não haver movimento visível. Há dias que pode até parecer retrocesso. Mas isso não significa que o processo falhou. Isso não indica que o fundamento espiritual se perdeu. Isso é apenas parte natural de como o crescimento real acontece. É como plantar uma semente. Por dias, por semanas, nada aparece na superfície. Mas debaixo da terra, raízes estão crescendo, se aprofundando, se fortalecendo. E quando finalmente o broto aparece, ele cresce rápido porque as raízes já estavam fortes. Recomeços são assim. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, muito está sendo construído internamente, nos bastidores da alma, nas profundezas do ser. E isso requer paciência profunda. Paciência que confia que cada dia, cada esforço, cada prática espiritual, tudo está contribuindo para o resultado que virá no tempo certo. Porque quando há conexão genuína com alguma dimensão espiritual, quando há fé ativa, quando há práticas que sustentam, essa pessoa desenvolve uma visão mais ampla, uma visão que não fica presa apenas ao imediato, uma visão que consegue perceber padrões maiores, ciclos naturais, tempos de preparação necessários. E quando há essa visão expandida, a paciência se torna mais natural, a ansiedade diminui, a confiança no processo aumenta. Escreva nos comentários: eu sou guiada, protegida e fortalecida pelos anjos do bem. Na tradição espiritual cristã, essa afirmação conecta com a crença em proteção celestial ativa. O arcanjo Miguel e outras presenças angelicais
são vistas como forças que apoiam, que orientam, que fortalecem. Quando alguém afirma essa conexão, quando declara essa abertura para apoio celestial, há um efeito psicológico e espiritual profundo. Não se trata de pedir que os anjos façam tudo magicamente. Trata-se de abrir-se para receber orientação, para sentir conforto, para desenvolver coragem que vem de sentir-se acompanhado em vez de isolado na jornada. Tem algo importante sobre identidade em processos de recomeço. É necessário deixar de se identificar com fracasso, parar de se apresentar como alguém que não conseguiu, parar de contar histórias onde você é eternamente a vítima, a derrotada, a que não alcançou. Porque enquanto há identificação com esses papéis, enquanto essas narrativas são repetidas constantemente, elas criam uma realidade onde recomeços têm dificuldade de prosperar. Mas quando há mudança de identidade, quando alguém começa a se ver como alguém em processo de transformação, como alguém que está aprendendo, como alguém que está crescendo, isso cria uma realidade completamente diferente. Uma realidade onde o sucesso gradual se torna natural, onde as coisas fluem melhor, onde há mais abertura para oportunidades. Deixa eu falar sobre o poder das palavras em processos de renovação. Convém parar de falar palavras de derrota sobre essa nova fase. Parar de dizer, espero que dê certo dessa vez, como se fosse totalmente incerto. Começar a declarar, vou fazer minha parte para que dê certo, como uma intenção clara. Parar de falar, tomara que eu consiga, como pura sorte. Começar a afirmar, vou me esforçar para conseguir como compromisso concreto. Porque palavras têm poder psicológico profundo. As palavras que alguém repete constantemente moldam crenças internas. E crenças internas influenciam comportamentos. E comportamentos criam resultados. Então, quando há consciência das palavras, quando há escolha cuidadosa do que é declarado, quando há alinhamento entre fala e intenção, isso cria uma força propulsora poderosa para a transformação. O simbolismo do Arcanjo Miguel aqui traz uma revelação importante. Recomeços com fundamento espiritual não são apenas para benefício individual. Eles têm potencial de impactar outras pessoas. Quando alguém prospera em um novo início, quando transforma genuinamente a própria vida, quando demonstra que é possível renascer depois de quedas, isso inspira. Outras pessoas observam e pensam, se foi possível para ela, talvez seja possível para mim também. Se ela não desistiu, eu também posso persistir. Se o recomeço dela floresceu, o meu também pode florescer. E assim, um testemunho pessoal se torna semente de transformação em outras vidas. Por isso, recomeços genuínos têm importância que transcende o individual. Eles criam ondas de possibilidade que tocam muitas pessoas. Tem uma coisa que acontece quando há aceitação genuína de que um recomeço tem fundamento espiritual sólido. Comparações com outros diminuem. Para de fazer tanto sentido olhar para a vida alheia e se sentir inferior. Para de ser relevante medir o próprio progresso pelo progresso dos outros. Porque vem a compreensão de que cada pessoa tem seu tempo, seu processo, sua jornada única. E o que realmente importa não é estar onde outros estão. O que importa é estar melhor do que se estava antes. É progredir no próprio ritmo. É crescer na própria medida. E quando param as comparações, quando há foco apenas no caminho pessoal, o avanço acontece com mais autenticidade e geralmente com mais velocidade também. Escreva agora nos comentários. A luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Essa afirmação na tradição contemplativa representa uma escolha. A escolha de seguir pela luz da fé e da esperança, em vez de pela escuridão do medo e da dúvida. A escolha de acreditar em possibilidades, em vez de ficar preso a limitações. A escolha de confiar em algo maior, em vez de ficar apenas na própria força limitada. E quando há essa escolha consciente, quando há esse posicionamento claro, isso tem efeitos psicológicos profundos. Medos diminuem, dúvidas perdem força e há mais energia disponível para viver plenamente o processo de renovação que está em andamento. Convém entender algo sobre merecimento em recomeços. Toda pessoa merece novas chances, merece recomeçar quantas vezes for necessário.
Merece ter oportunidades de renovação, mesmo que tentativas anteriores não tenham prosperado da forma esperada. Porque, na perspectiva espiritual, o que importa não é um histórico perfeito de sucessos. O que importa é a fé que persiste, a coragem que não desiste, a persistência que continua tentando apesar das decepções. E quando há essas qualidades, quando alguém demonstra essa resiliência, há algo na dimensão espiritual que responde. Não com garantias mágicas, mas com apoios sutis, com portas que se abrem, com sincronicidades que acontecem, com forças que conspiram a favor de quem genuinamente está se esforçando. Sabe o que mais fortalece recomeços com fundamento espiritual? Ter uma comunidade de apoio genuína, ter pessoas ao redor que acreditam em você, que te encorajam quando desanima, que celebram pequenas vitórias junto contigo. Por isso, comunidades espirituais são tão valiosas. Elas oferecem esse suporte que todos precisam, mas nem sempre têm facilmente disponível. E é por isso que espaços como este existem. Aqui há pessoas que entendem o que é recomeçar porque também estão recomeçando. Aqui há apoio genuíno, encorajamento sincero, celebração compartilhada de cada pequeno progresso na jornada de cada um. Nos próximos tempos, quem está genuinamente trabalhando em um recomeço com fundamento espiritual vai começar a ver sinais. Pequenas vitórias vão aparecer, pequenas confirmações vão surgir, pequenas sincronicidades vão acontecer. E cada uma dessas coisas pode ser vista como confirmação de que sim, há algo diferente acontecendo. Sim, o trabalho interno está gerando efeitos externos. Sim, esse recomeço tem uma qualidade transformadora. E convém celebrar cada um desses sinais. Agradecer por cada pequena vitória. Porque, quando há reconhecimento e gratidão pelos pequenos progressos, isso abre espaço psicológico e espiritual para que progressos maiores aconteçam. A celebração alimenta a motivação. O reconhecimento fortalece a persistência. A gratidão expande as possibilidades. Tem algo importante que precisa ser feito para que recomeços prosperem plenamente. Perdoar o passado. Perdoar as pessoas que causaram dor em experiências anteriores. Perdoar a si mesmo pelos erros que foram cometidos. Perdoar as circunstâncias que não favoreceram. Porque enquanto há mágoa guardada, raiva acumulada, ressentimento ativo, há uma ligação energética com o passado, e não é possível viver plenamente um novo início enquanto há correntes emocionais puxando de volta para o que já passou. Então o convite é liberar. Perdoar não porque as pessoas merecem, mas porque você merece paz. Perdoar não porque o passado foi justo, mas porque o presente merece leveza. Perdoar não porque é fácil, mas porque é libertador. E quando há esse perdão genuíno, quando há essa liberação consciente, o recomeço pode florescer com uma liberdade que antes não existia. Na tradição espiritual associada ao Arcanjo Miguel, há a compreensão de que proteção celestial está disponível em cada etapa de processos de renovação. Não se trata de uma proteção mágica que elimina todos os desafios. Trata-se de um apoio espiritual que fortalece nos dias fáceis e sustenta nos dias difíceis, que celebra junto nas vitórias e conforta nas dificuldades, que lembra das intenções originais quando há momentos de dúvida, que renova a coragem quando surge vontade de desistir, que mostra o quanto já foi avançado quando parece que o progresso parou. Esse tipo de apoio é o que devotos buscam através de práticas contemplativas, através de orações sinceras, através de conexão genuína com dimensões espirituais da existência. Escreva nos comentários: estou protegida por forças invisíveis que trabalham a meu favor. Essa prática de afirmação conecta com a tradição de reconhecer apoios que existem além do que os olhos físicos conseguem ver. Na perspectiva espiritual cristã, há a crença de que anjos trabalham constantemente auxiliando aqueles que buscam crescimento, transformação e evolução. Quando alguém afirma essa conexão, quando declara essa abertura, há um efeito psicológico de não se sentir sozinho na jornada. E há também um possível efeito espiritual de fortalecer essa conexão com dimensões sutis da realidade. Não é manipulação mágica, mas é cultivo consciente de uma relação com o sagrado
que pode trazer genuíno conforto e força. Tem uma última coisa importante sobre a manifestação plena de recomeços. O tempo é um componente essencial. Recomeços genuínos levam tempo para se consolidarem completamente. Não convém esperar transformações instantâneas. Não vale a pena ficar ansioso quando as coisas demoram um pouco mais do que o esperado. Porque coisas grandes levam tempo. Árvores grandes têm raízes profundas que demoram para crescer adequadamente. E recomeços significativos são assim. Eles têm raízes profundas sendo formadas agora mesmo quando não há movimento visível na superfície. E quando essas raízes estiverem genuinamente firmes, quando houver profundidade suficiente, a árvore vai crescer com força e vai ser difícil de derrubar. Então a orientação é ter paciência com o processo. Confiar no timing natural das coisas. Não desistir porque está demorando. Não questionar a validade do recomeço, porque ainda não há todos os resultados esperados. Continuar plantando. Continuar cuidando. Continuar nutrindo. E no tempo certo, no momento apropriado, a colheita virá abundante. Agora convém falar sobre algo que destrói muitos recomeços que poderiam prosperar. A pressa excessiva. Querer ver resultados rápidos demais. Querer colher antes de ter plantado o suficiente. Querer celebrar vitórias antes de ter feito o trabalho necessário. E essa pressa leva a decisões precipitadas. Faz desistir quando as coisas demoram um pouco mais. Cria dúvidas sobre a validade do processo porque não há manifestação imediata. Mas a sabedoria espiritual ensina que transformações reais levam tempo, que há períodos de preparação invisível antes de manifestações visíveis, que há processos internos profundos, acontecendo antes que resultados externos apareçam. E quando há compreensão disso, quando há aceitação desses ritmos naturais, a pressa diminui, a ansiedade se acalma, a confiança no processo aumenta. Se você está sentindo que estas reflexões estão ensinando coisas importantes sobre como sustentar processos de renovação pessoal, se está entendendo que disciplina e paciência são componentes essenciais, se quer que mais pessoas também aprendam a não desistir de seus recomeços, há uma forma de ajudar. Quando você clica em Valeu demais, está permitindo que este conteúdo alcance pessoas que estão no meio da jornada, cansadas, pensando em desistir, que precisam ouvir que vale a pena continuar. Seu gesto se torna instrumento de perseverança quando apoia essa missão de sustentar recomeços com fundamento espiritual. Então, se isso faz sentido para você, se sente que pode fazer diferença, esse pequeno gesto tem impacto real em vidas que precisam dessas palavras. Tem algo fundamental sobre resiliência em processos de renovação. Obstáculos vão aparecer. Isso é inevitável. Haverá dias difíceis, haverá momentos de dúvida, haverá situações que vão desafiar a fé e a persistência. Mas a diferença entre um recomeço que prospera e um que falha não é a ausência de obstáculos. É a forma como alguém lida com eles. Quando há um obstáculo e a resposta é desistir, o processo se interrompe. Mas quando há um obstáculo e a resposta é encontrar uma forma de superá-lo, a pessoa se fortalece, porque cada obstáculo superado desenvolve músculos emocionais, mentais e espirituais. Cada desafio enfrentado traz aprendizados que preparam para desafios maiores que virão. Cada dificuldade atravessada constrói resiliência que será necessária em fases seguintes da jornada. E na tradição espiritual do Arcanjo Miguel, há a compreensão de que apoio celestial está disponível para ajudar a superar esses obstáculos. Não para eliminar magicamente todos os desafios, mas para dar estratégias criativas, para mostrar caminhos alternativos, para oferecer força quando a força pessoal está esgotada. Porque a perspectiva espiritual não é de solidão na jornada, é de companhia constante, de apoio sempre disponível, de recursos que vêm quando mais necessários. E quando há essa consciência, quando há essa abertura para receber apoio de dimensões sutis, a jornada se torna menos solitária e mais sustentável a longo prazo. Escreva nos comentários: meu coração é luz e nenhum mal resiste a essa vibração. Essa prática reforça algo importante. Sustentar um recomeço não é apenas sobre força física ou mental.
É principalmente sobre manter uma qualidade energética elevada. É sobre continuar irradiando esperança, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis. É sobre persistir em pensamentos construtivos, mesmo quando tudo ao redor parece desafiador. E quando há essa escolha consciente de manter vibração interna elevada, quando há esse compromisso com manter-se em frequências de luz em vez de escuridão, os recomeços tendem a florescer com mais naturalidade e menos resistência. Você sabe o que diferencia quem sustenta um recomeço com o fundamento espiritual de quem desiste no meio? A visão de futuro possível. Quem desiste só consegue ver o presente difícil. Quem sustenta, enxerga um futuro transformado. Quem desiste, foca apenas nos obstáculos imediatos. Quem sustenta, foca nas possibilidades que estão sendo construídas. Quem desiste, escuta principalmente as vozes negativas externas e internas. Quem sustenta, ouve principalmente a orientação espiritual, a intuição profunda, a sabedoria interior. Então, manter a visão clara é essencial. Lembrar todos os dias por que esse recomeço foi iniciado. Visualizar todos os dias aonde se quer chegar. Celebrar todos os dias o progresso que já foi feito, mesmo que pequeno. E assim se mantém a motivação viva, a fé ativa, a esperança acesa. Tem uma prática poderosa que fortalece muito recomeços. Todos os dias, ao acordar, fazer uma declaração consciente. Pode ser algo como: esse recomeço tem fundamento espiritual sólido. Estou avançando no meu próprio ritmo. Estou aprendendo com cada experiência. Hoje, dou mais um passo em direção à pessoa que estou me tornando. Quando há essa prática diária, quando há essa declaração matinal, isso programa a mente para uma atitude construtiva. Isso alinha a energia com intenções claras. Isso cria um campo mental e emocional que atrai experiências coerentes com o que está sendo afirmado. Não é magia automática, mas é uma ferramenta psicológica e espiritual poderosa que tradições contemplativas usam há séculos. Deixa eu falar sobre celebração em processos de transformação. Convém celebrar as pequenas vitórias. Muitas pessoas só querem celebrar quando chegam ao final, quando conquistam tudo o que planejaram. Mas a sabedoria espiritual ensina: celebre no caminho. Celebre cada progresso, por menor que pareça. Celebre cada obstáculo superado. Celebre cada dia que a persistência se manteve ativa. Porque a celebração fortalece a fé. Ela renova o ânimo. Ela lembra de que há avanço acontecendo, mesmo que gradual. E quando há celebração, há reconhecimento consciente do que está sendo recebido. E esse reconhecimento cria a abertura para receber mais, para perceber mais bênçãos, para aproveitar mais oportunidades. É importante entender a diferença entre expectativa saudável e ansiedade destrutiva. Expectativa é acreditar que coisas boas estão sendo construídas. É esperar com alegria enquanto trabalha com dedicação. É viver com esperança ativa, não passiva. Ansiedade é ficar desesperado, querendo que tudo aconteça imediatamente. É perder o sono se preocupando excessivamente. É viver em agonia constante. Então o convite é viver em expectativa, não em ansiedade. Acreditar que transformações estão em andamento, mas descansar enquanto o processo se desenrola. Confiar que bons resultados virão, mas dormir tranquilo. Esperar o melhor, mas viver o presente com presença plena. Na tradição do Arcanjo Miguel, há uma garantia simbólica importante. Enquanto houver fé ativa, enquanto houver esforço genuíno, enquanto não houver desistência, processos de renovação continuam vivos. Pode demorar mais do que o esperado, pode ser mais desafiador do que o imaginado, mas há continuidade, há vida, há movimento em direção a transformações, porque na perspectiva espiritual, intenções sinceras têm poder. Esforços genuínos têm valor. Persistência autêntica tem recompensas. Não garantias mágicas, mas desdobramentos naturais de quem planta com dedicação e cuida com consistência. Escreva agora nos comentários: a cada passo, os anjos firmam o chão sob meus pés. Essa afirmação,
Na tradição contemplativa cristã, representa uma busca por estabilidade espiritual em toda a jornada de renovação. Representa o desejo de que cada ação tomada seja sustentada por algo maior do que apenas a força pessoal limitada. Quando alguém declara isso, quando há essa abertura para apoio celestial, há um efeito psicológico profundo de sentir-se amparado. E há também a possível dimensão espiritual de fortalecer conexão com forças sutis que trabalham nos bastidores da existência. Não é garantia de que nunca haverá tropeços, mas é cultivo de uma consciência de que não se está sozinho, de que há recursos disponíveis além dos visíveis. Tem algo fundamental que precisa ser compreendido. Recomeços com fundamento espiritual transformam a pessoa que os vive. Não se termina essa jornada sendo a mesma pessoa que começou. Há fortalecimento que acontece, há sabedoria que se desenvolve, há maturidade que se constrói, há preparo que se estabelece, porque o processo de sustentar um recomeço molda o caráter. Ele lapida qualidades, ele refina capacidades. E quando se chega ao ponto de ver transformações externas acontecendo, quando há conquistas visíveis, há também uma transformação interna profunda que aconteceu. E muitas vezes, essa transformação interna é mais valiosa do que as conquistas externas. Porque uma pessoa transformada é capaz de criar novas conquistas repetidamente. Uma pessoa transformada desenvolveu recursos internos que permitem sustentar e multiplicar bênçãos que recebe. Agora convém falar sobre algo que determina o nível de prosperidade possível em qualquer recomeço: a capacidade de receber. Muitas pessoas têm dificuldade genuína de receber coisas boas. Elas trabalham, elas se esforçam, elas fazem tudo o que podem, mas quando algo bom chega, não conseguem abraçar plenamente. Acham que não merecem. Sentem culpa por estar bem enquanto outros sofrem. Têm medo de que não vai durar. E assim rejeitam inconscientemente o que a vida está tentando oferecer. Mas há uma sabedoria importante aqui. Receber é tão essencial quanto pedir. Aceitar é tão importante quanto acreditar. Abrir-se para o que vem é tão necessário quanto trabalhar para que venha. E quando há bloqueios em receber, quando há resistências internas, isso limita o que pode ser manifestado, independente de quanto esforço seja feito. E receber começa com reconhecer. É necessário reconhecer cada pequena bênção que chega, cada pequena vitória, cada porta que se abre, cada pessoa boa que aparece, cada recurso que surge. Muitas vezes, coisas boas estão chegando, mas não há reconhecimento porque a expectativa era de algo grandioso e o que vem é simples. Mas grandes transformações são feitas de pequenas mudanças acumuladas. Grandes conquistas são compostas de pequenas vitórias somadas. Então, abrir os olhos para perceber o que já está acontecendo é fundamental. Prestar atenção no que já está funcionando é essencial. Reconhecer o que já está sendo recebido é necessário. E agradecer por cada coisa, por menor que pareça, cria uma frequência de gratidão que atrai mais coisas para agradecer. Escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Esse é um compromisso de viver na frequência da gratidão, da aceitação, do reconhecimento. É uma declaração de que há a escolha de habitar em consciência de luz em vez de consciência de escassez. Que há a opção por enxergar o que existe em vez de focar apenas no que falta. Que há a decisão de valorizar o que chega em vez de questionar por que não é mais. E quando há essa escolha consciente, quando há esse posicionamento claro, isso tem efeitos profundos. Sombras de incredulidade diminuem, padrões de rejeição se dissolvem, e há mais abertura para receber tudo o que a vida quer oferecer nesse processo de renovação. Tem algo interessante que acontece quando alguém aprende a receber bem. Essa pessoa se torna um canal de bênçãos para outros. Porque quando há recepção saudável, quando há valorização do que é recebido, quando há uso com sabedoria, isso cria um fluxo. Não se trata de acumular egoisticamente. Trata-se de receber e então compartilhar. Ser abençoado e então abençoar. Prosperar e então ajudar outros a prosperarem. E assim recomeços não beneficiam apenas quem os vive.
Eles criam ondas de transformação que tocam muitas pessoas através de quem prosperou primeiro. Esse é um princípio espiritual poderoso. Bênçãos fluem melhor quando não ficam estagnadas, quando circulam, quando são compartilhadas. Deixa eu falar sobre o poder da paciência ativa em processos de renovação. Paciência não é ficar parado esperando passivamente. Paciência não é cruzar os braços e não fazer nada. Paciência ativa é continuar trabalhando enquanto se confia no timing natural das coisas. É continuar plantando enquanto se aguarda a colheita. É continuar se esforçando enquanto se espera por resultados. Porque há uma parceria necessária aqui. Há uma parte que precisa ser feita humanamente. O trabalho, o esforço, a dedicação, a persistência. E há uma parte que acontece em dimensões além do controle. O amadurecimento, o timing, as sincronicidades, as conexões. É uma dança entre fazer e permitir, entre agir e confiar, entre trabalhar e descansar, sabendo que forças maiores também estão operando. Você sabe o que fortalece muito qualquer recomeço? Testemunhar, contar para outros o que está acontecendo, compartilhar as pequenas vitórias, celebrar publicamente os progressos. Porque quando há testemunho, quando há compartilhamento genuíno, isso reforça internamente o reconhecimento do que está sendo vivido. E isso também pode inspirar outras pessoas que estão em jornadas similares. Testemunhar não é se gabar, é reconhecer honestamente que transformações estão acontecendo e dar crédito às fontes dessas transformações, sejam elas práticas espirituais, apoio comunitário, esforço pessoal, ou uma combinação de fatores. E quando há esse reconhecimento honesto, quando há essa celebração autêntica, isso cria uma atmosfera propícia para mais transformações. Na tradição espiritual do Arcanjo Miguel, há uma compreensão de que trabalhos invisíveis acontecem constantemente. Há anjos, na perspectiva cristã, trabalhando em áreas que olhos físicos não conseguem ver. Há forças sutis movendo situações. Há poder espiritual organizando encontros importantes. Tudo isso acontecendo simultaneamente, nos bastidores, além da percepção comum. E quando o tempo certo chegar, quando tudo estiver adequadamente alinhado, manifestações surpreendentes acontecem. Coisas se encaixam de formas inesperadas. Oportunidades surgem sincronicamente. E há uma clareza de que algo além do ordinário está operando. Não é magia que dispensa esforço humano. É uma colaboração entre dimensões humana e espiritual que gera resultados que nenhuma das duas geraria isoladamente. Tem uma prática importante. Estabelecer marcos ao longo da jornada. Marcar as pequenas vitórias de alguma forma. Registrar os progressos em um diário ou em algum formato. Anotar as bênçãos que vão aparecendo. Porque nos dias difíceis, quando houver cansaço, quando surgir vontade de desistir, esses marcos servem como lembretes. É possível olhar para trás e ver claramente quanto já foi avançado. É possível perceber que há muito mais progresso do que parecia. É possível reconhecer que o recomeço realmente está prosperando gradualmente, e isso traz renovação de forças, isso reacende a fé, isso fortalece a esperança, e com forças renovadas, com fé reacesa, com esperança fortalecida, a jornada continua com mais ânimo. Escreva agora nos comentários: a verdade, a luz e a proteção me acompanham todos os dias. Isso representa um reconhecimento de que há necessidade de sustentação diária para essa jornada de renovação. Que todos os dias há necessidade de orientação, de clareza, de segurança. E na tradição espiritual, isso se cultiva através de práticas diárias, através de orações matinais, através de meditações contemplativas, através de leituras inspiradoras, através de conexão com comunidade de fé. E quando há essas práticas estabelecidas, quando há essa disciplina espiritual, isso cria uma base sólida, uma base que sustenta nos dias fáceis e nos dias difíceis, uma base que mantém alinhamento mesmo quando circunstâncias externas são desafiadoras. É necessário entender algo sobre transformação através de processos de recomeço. Não se trata apenas de mudar circunstâncias externas.
Trata-se principalmente de transformar internamente. Não é apenas consertar o que quebrou externamente. É principalmente evoluir quem se é. E essa transformação interna é mais importante do que qualquer resultado externo. Porque quando há evolução genuína, quando há crescimento real, quando há amadurecimento profundo, a pessoa se torna capaz de sustentar bênçãos maiores, torna-se preparada para receber mais, torna-se digna no sentido espiritual de prosperar em níveis antes inimagináveis, não porque é merecimento por mérito próprio, mas porque há capacidade desenvolvida de receber, valorizar, multiplicar o que chega. Tem algo que acontece quando há transformação interna genuína. Coisas que antes eram muito difíceis se tornam mais manejáveis. Desafios que antes paralisavam são enfrentados com mais confiança. Situações que antes derrubavam são superadas com mais sabedoria. Porque não se é mais a mesma pessoa. Há crescimento, há amadurecimento, há fortalecimento, e essa nova versão é mais capaz, mais preparada, mais equipada para viver plenamente processos de renovação com fundamento espiritual sólido. Deixa eu te contar o que é possível acontecer quando se olha para trás depois de alguns meses ou anos de jornada de renovação. A surpresa com a própria jornada, a impressão com o quanto mudou, a orgulho saudável de não ter desistido, a gratidão profunda por ter tido coragem de recomeçar. Há reconhecimento de que houve apoio, seja humano ou espiritual, em momentos cruciais. A percepção de que cada obstáculo tinha um propósito pedagógico. A compreensão de que cada demora era a preparação necessária. A valorização de cada pequena vitória que contribuiu para chegar onde se chegou. E a celebração sincera dessa jornada de transformação que mudou completamente a vida. Na tradição do Arcanjo Miguel, há um encorajamento constante para continuar firme. Há reconhecimento de que a jornada é desafiadora. A compreensão de que há dias de cansaço. A consciência de que às vezes surgem dúvidas sobre estar no caminho certo. Mas há também a perspectiva espiritual de que quando há intenção sincera, quando há esforço genuíno, quando há persistência autêntica, há forças sutis conspirando a favor. Não magicamente eliminando dificuldades, mas sutilmente abrindo possibilidades, criando sincronicidades, fortalecendo nos momentos de fraqueza. Então, a orientação é não desistir, não parar, não voltar atrás. Continuar caminhando, continuar acreditando, continuar trabalhando. Porque transformações significativas levam tempo, mas são possíveis para quem persiste com fé e dedicação. Tem algo lindo que acontece quando há persistência genuína em processos de renovação. Inspiração se espalha naturalmente. Outras pessoas observam e pensam, se foi possível para ela, talvez seja possível para mim também. Se ela não desistiu, apesar das dificuldades, eu também posso persistir. Se o recomeço dela está florescendo, o meu também pode florescer. Que assim um testemunho pessoal se torna semente de transformação em outras vidas. Por isso, recomeços com fundamento espiritual têm importância que vai além do individual. Eles criam ondas de possibilidade que tocam muitas pessoas. Eles demonstram que renovação é possível. Eles provam que vale a pena tentar de novo mesmo depois de quedas. Escreva nos comentários: estou em paz, estou em luz, estou em proteção. Deixe essa vibração se estabelecer como fundamento desse processo de renovação que está em andamento. Quando há paz interna, decisões são tomadas com mais clareza. Quando há consciência de luz, caminhos são enxergados com mais nitidez. Quando há senso de proteção, há coragem para caminhar mesmo com incertezas. E nesse estado de paz, luz e proteção, recomeços tendem a florescer com mais naturalidade, com menos forçação, apenas com o fluxo orgânico de transformações que estão sendo cultivadas com dedicação e fé. Convém entender algo importante. Recomeços com fundamento espiritual não têm um ponto final rigidamente definido. Eles são o início de uma nova forma de viver. Uma forma onde há crescimento constante, evolução permanente, conquista de novos níveis continuamente. Porque quando alguém aprende a recomeçar com base espiritual sólida,
quando domina a arte de sustentar processos de renovação, torna-se alguém que nunca fica estagnado. Sempre está avançando, sempre está expandindo, sempre está explorando novas possibilidades. E essa é a vida abundante na perspectiva espiritual. Não estagnação, mas movimento constante em direção a versões cada vez mais evoluídas de si mesmo. Agora, há um segredo importante para garantir que recomeços com fundamento espiritual se consolidem permanentemente. Viver em estado de gratidão constante. Agradecer não apenas nos momentos bons, mas sempre. Agradecer quando as coisas estão prosperando visivelmente e quando estão sendo testadas. Agradecer quando há progresso claro e quando parece que nada está acontecendo. Porque a gratidão cria uma atmosfera interna especial. Ela mantém abertura para receber. Ela garante que o fluxo de bênçãos continua ativo. E quando há vida de gratidão, quando há essa postura constante de reconhecimento, recomeços deixam de ser apenas eventos isolados e se tornam um estilo de vida. Uma vida de crescimento constante, de evolução permanente, de prosperidade contínua em múltiplas dimensões. Tem algo que acontece quando há internalização genuína de que um recomeço tem fundamento espiritual. O medo do futuro diminui significativamente. Para de fazer sentido viver com preocupação excessiva sobre o que pode dar errado. Para de ser necessário ficar ansioso, tentando controlar cada detalhe minuciosamente. Porque quando há conexão espiritual genuína, quando há fé ativa, quando há confiança em algo maior, vem uma compreensão de que mesmo quando algo não sai exatamente como planejado, há possibilidade de redirecionamentos benéficos. E essa certeza traz uma paz que talvez não existisse há muito tempo. Uma paz que permite viver o presente plenamente, sem ficar preso ao passado ou angustiado com o futuro. Escreva nos comentários: a presença dos anjos me envolve e me guarda em todos os caminhos. Esse gesto sela tudo o que foi refletido aqui. Na tradição espiritual cristã associada ao Arcanjo Miguel, isso representa a abertura para a companhia celestial permanente. Representa permissão para que forças sutis orientem em cada decisão, protejam em cada passo, sustentem em cada momento de dúvida. E quando há essa abertura consciente, quando há essa permissão genuína, na perspectiva de fé, há uma trilha iluminada onde se pode caminhar com mais segurança, em direção à manifestação plena de transformações que estão sendo cultivadas com dedicação. Agora há algo muito especial que merece ser dito. Você que acompanhou estas reflexões sobre recomeços com fundamento espiritual, você não está aqui por acaso. Há algo que conectou você com estas palavras. E essa conexão importa, porque aqui não é apenas um espaço de consumo passivo de conteúdo espiritual. Aqui é uma família espiritual onde ninguém caminha sozinho, onde cada jornada de renovação é valiosa, onde cada pequena vitória fortalece o coletivo. E o convite é para que você se sinta verdadeiramente parte dessa família. Não apenas como alguém que recebe, mas como alguém que também contribui com sua presença, com sua história, com seu testemunho. Se você se sente confortável, compartilhe nos comentários a sua história de recomeço. Conte o que te fez decidir tentar de novo. Conte sobre os medos que você enfrentou ou está enfrentando. Conte sobre a coragem que você encontrou ou está buscando encontrar. Porque quando você compartilha autenticamente, quando você se abre com essa comunidade, você não está apenas desabafando. Você está fortalecendo outras pessoas que também estão recomeçando e que precisam saber que não estão sozinhas. Sua história pode ser exatamente a luz que alguém precisa para não desistir no meio do caminho. Seu testemunho pode ser a confirmação que outra pessoa busca de que renovação é realmente possível. E se estas reflexões transformaram a forma como você enxerga seu próprio recomeço, conte também nos comentários o que você aprendeu. Diga o que esta conversa sobre o Arcanjo Miguel e renovação espiritual significou para você. Diga se você sente que realmente há algo diferente nesse momento da sua jornada. Diga o que vai fazer diferente a partir de agora para honrar essa oportunidade de transformação. Porque esses testemunhos são poderosos
Eles criam uma atmosfera coletiva de fé. Eles inspiram quem está desanimado. Eles demonstram que recomeços realmente podem prosperar quando há fundamento espiritual sólido sustentando a jornada. Se você reconhece que estas reflexões chegaram em um momento significativo, se percebe que realmente há valor nessa perspectiva espiritual sobre renovação. Se quer que mais pessoas também descubram esses recursos internos e espirituais para seus recomeços, há uma forma de ajudar essa missão. Quando você clica em Valeu demais, está permitindo que esta luz alcance corações que estão com medo de tentar de novo. Almas que já não acreditam mais que podem ter um recomeço diferente. Pessoas que precisam urgentemente ouvir que há recursos espirituais disponíveis para quem tem coragem de recomeçar. Você se torna instrumento de esperança quando apoia essa missão de compartilhar essas reflexões sobre renovação com fundamento espiritual. Há uma prática poderosa que convém adotar a partir de agora. Todos os dias, ao acordar, colocar a mão no coração e fazer uma oração ou afirmação consciente. Pode ser algo como: eu agradeço porque este recomeço tem fundamento espiritual. Eu reconheço que estou em processo de transformação. Eu recebo com gratidão cada bênção que chega. Eu caminho com práticas que me sustentam. Eu confio em algo maior do que eu mesma, e este recomeço está florescendo no seu tempo certo. Quando há essa prática diária, quando há essa afirmação matinal, isso mantém alinhamento interno ativo. Isso reforça a fé continuamente. Isso cria uma frequência que atrai experiências coerentes com o que está sendo cultivado. Agora, uma última declaração importante. Escreva nos comentários: eu entrego, confio, aceito e agradeço. Se você confia no tempo do divino, se reconhece que há um timing maior operando, se aceita que transformações levam o tempo que levam, essa afirmação sela essa confiança. Ela representa a entrega consciente da ansiedade. Ela demonstra confiança em processos maiores. Ela expressa a aceitação do que é enquanto trabalha pelo que pode vir. Ela manifesta gratidão antecipada pelo que está sendo construído. E quando há essa postura de entrega confiante, de aceitação grata, as coisas tendem a fluir com mais leveza e menos resistência. Tem algo essencial sobre gratidão permanente em processos de renovação. Quando transformações começarem a aparecer visivelmente, quando resultados concretos começarem a se manifestar, quando bênçãos começarem a se multiplicar, não esquecer as fontes. Não esquecer as práticas espirituais que sustentaram. Não esquecer a comunidade que apoiou. Não esquecer a fé que fortaleceu nos momentos difíceis, porque muitas pessoas se esquecem das fontes quando as coisas melhoram. Buscam apoio apenas na dificuldade. Oram apenas na necessidade, mas quando prosperam se distanciam e assim bloqueiam novos fluxos, fecham portas para renovações futuras. Mas quando há gratidão permanente, quando há conexão contínua, quando há reconhecimento constante, isso garante que prosperidade tem continuidade, que renovações seguem acontecendo, que evolução permanece ativa. Na tradição espiritual do Arcanjo Miguel, há uma aliança simbólica possível. Uma aliança onde há compromisso de proteção celestial para quem mantém fé ativa, para quem honra recomeços com dedicação, para quem persiste em crescer e evoluir. Não é contrato mágico com garantias automáticas. É uma relação espiritual de confiança mútua. De um lado, esforço humano genuíno e fé sincera. De outro, apoio celestial sutil e proteção espiritual constante. E nessa aliança simbólica, há recursos para atravessar dificuldades, há força para momentos de fraqueza, há sustentação quando há tropeços. Porque na perspectiva espiritual cristã, ninguém caminha sozinho quando há abertura para a companhia celestial. A partir de agora, há uma nova forma de viver possível. Uma forma onde não há mais tanto medo de recomeçar quando necessário. Onde não há mais prisão ao que não funciona por medo de tentar algo novo. Onde não há mais limitação pelo que aconteceu antes, porque há aprendizado disponível. Recomeços podem ter fundamento espiritual sólido. A descoberta acessível, existe apoio celestial para quem tem coragem, a experiência possível,
Novos inícios podem prosperar quando há fé, dedicação e persistência. E quando a vida, com essa sabedoria, com essa certeza, com essa fé ativa, torna-se alguém que nunca fica estagnado, que sempre está crescendo, que constantemente está evoluindo em direção a versões cada vez melhores de si mesmo. Fique em paz.